de imediato chamarmos, né, o nosso segundo palestrante aqui, né, que vai tratar de seletividade das contas de gestão, Carlos Alberto Nascimento, por gentileza. Bom dia, Carlos. O Carlos é mestre em administração e controladoria, né, pela Universidade Federal do Ceará, especialista em auditoria governamental pela Universidade de Fortaleza e gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. É analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará desde 2009 e atual secretário de controle externo. Então, com vocês, gente, né, para a gente otimizar o tempo, né, Carlos? Vamos otimizar o tempo. Com vocês, o Carlos, que vai nos apresentar, né, a palestra Seletividade de Contas de Gestão do TCE Ceará. Por gentileza, Carlos. A bola é sua, né, como diz o outro. A bola é minha, né? Obrigado, Mariano. E aí, você vinha falando de otimização, acho que o ser humano, e nós que estamos falando de gestão, passa o dia pensando, né, em como otimizar, né, Mariano? Mariano também falou do futebol ontem, né? Bom dia a todos. Que a gente torceu bastante para o Cuiabá, infelizmente não deu certo. Mas, falando dos cavalinhos que a gente está acostumado a ver na corrida, eu acho que o cavalinho do Espírito Santo está um pouquinho na frente do cavalinho do Ceará, acho que em relação à questão da seleção, Rafael. Mas tem muito a ver com o que nós gostaríamos de chegar. Utilizando até um termo, você falou das atividades obrigatórias, infelizmente, por estarmos em déficit ainda com muitas dessas atividades obrigatórias, tivemos que adotar algumas das práticas que eu vou apresentar aqui para que a gente tivesse, então, a possibilidade de fazer atividades facultativas, atividades que podem, talvez, trazer muito mais resultado do que, infelizmente, se fazer cartorialmente tudo o que a Constituição diz aos tribunais de contas. Então, passando aqui ao tema, eu pretendo falar aos senhores e às senhoras um pouco sobre a seletividade aqui da instrução e julgamento dos processos da prestação de contas no Estado do Ceará. E vou falar um pouquinho do caminho. Terei que contextualizá-los depois para falar sobre dois fatos relevantes que aconteceram no tribunal que influenciaram a decisão. E, mais ao final, quando estivermos falando de resultado, explicarei, então, como, de fato, ficou a solução. Tá bem? Apenas para deixar registrada a identificação aqui de que fizemos isso sobre a liderança do conselheiro Valdomiro Távora. Aí já tem também contatos, caso queiram conversar depois. Mas o grande objetivo foi, de fato, regulamentar esses procedimentos em relação ao que as unidades orçamentárias que deveriam prestar contas e que trazem a nós, então, a documentação, para que a gente pudesse escolher aquelas que nos trariam, talvez, o maior resultado e somente instruir e julgar estas contas de uma forma racional. A metodologia aqui trouxe... Realmente, perdão, acho que eu estou aqui com... Como é que eu consigo voltar aqui, hein? Desculpa. Estou me adaptando ainda, tá, gente? Então, tem um delayzinho. Então, a metodologia estabeleceu alguns critérios de materialidade, relevância, risco e alternância, sorteio e, principalmente, utilizando-se da capacidade operacional. Isso vai ser dito um pouquinho lá na frente, um pouco mais de detalhes. Mas a ideia era que, como o Rafael vem dizendo, a gente tivesse uma forma imparcial de escolher, a fim de que não houvesse nenhum tipo de direcionamento ou até reclamação quanto a uma possível perseguição posterior. Eu sei que muitos de nós, às vezes, recebemos esse tipo de crítica. Não houve grandes tecnologias, haja vista que a gente precisava mesmo de um grande trabalho com as informações disponíveis. E, mesmo assim, infelizmente, nós não tínhamos tantas informações como gostaríamos para trabalhar. Isso vai ser dito também como uma limitação que nós tivemos. O tempo de prática no tribunal, até o momento, nós estamos com 1 ano e 6 meses de implementação, porque nós tivemos um tempo de desenvolvimento, depois um início, e nós ainda estamos implementando. O ideal é que, até o final do ano, isso complete esses 2 anos e a gente esteja no próximo estágio que nós gostaríamos, que seria um reloginho. E aí eu vou falar bastante disso com os senhores, porque nós gostaríamos que fosse rotina no tribunal, que a chegada das prestações de contas, que se dá no meio do ano, tivéssemos tempo para
selecionar, instruir, julgar até o final do ano seguinte, que é como prevê a nossa lei, e nós não estaríamos, digamos assim, nunca em atraso em relação à legislação, mas, para isso, só aconteceria para que, efetivamente, aquelas contas que fossem selecionadas. Ainda não houve nenhum compartilhamento, mas nós fizemos uma pesquisa, ao que parece, cerca de 14 tribunais já praticam atos como esse de selecionar as contas. Alguns tribunais, às vezes, não têm no Estado, né, um número grande de municípios, nem precisam fazer, mas estava conversando, o Rafael disse que lá eles tinham 400, né? Nós tínhamos que fazer cerca de 3.600 processos de unidades orçamentárias. Para um corpo de auditores que é reduzido, infelizmente, nem sempre a gente conseguia dar conta disso. E tivemos que pagar um pedágio em relação a tentar colocar em dia isso. Eu vou falar um pouco mais à frente em relação a essa escolha que a alta administração teve que fazer. Em relação ao desenvolvimento, então, nós separamos o pessoal que coordena ali as fiscalizações e, nesse caso, inclui também a análise de prestação de contas. Pegamos algumas pessoas ali das informações estratégicas e eles ficaram algum tempo pensando em como é que a gente poderia otimizar isso. No momento da implantação, houve a necessidade, então, de que, corpo a corpo, nos gabinetes dos conselheiros, tendo em vista a mudança de cultura, nós conversássemos com seus assessores e, de fato, tentássemos uma mudança de perspectiva em relação à cultura que já vinha sendo ali aplicada. Para, ao final, durante a implementação, percebam que nós temos aqui um quantitativo alto de pessoas envolvidas, né? Então, 4 diretorias, 60 pessoas que estão, de fato, no período desses 2 anos, utilizando-se das contas que foram selecionadas para instruir exclusivamente prestações de contas de gestão. Nós tínhamos, então, unidades que não faziam, que faziam atividades plurais, mas teve que se dar um foco para que essas pessoas se especializassem um pouco mais, fizessem durante um tempo somente isso, mas tudo no sentido de que, em um futuro, nós estivéssemos mais rapidamente com o objetivo alcançado. E aí, para conhecimento, nós tivemos que ter conhecimentos necessários, claro, sobre a estrutura administrativa, mas nada muito diferente do que acho que todos vocês já ouviram falar, do princípio de Pareto e de uma análise de custo-benefício. Aqui cabe um destaque quanto ao momento histórico que aconteceu no tribunal. Por quê? Entre 2016 e 2019, sob a presidência, inclusive, do conselheiro Edberto, hoje presidente do IRB, que destaca bastante sobre a necessidade de sermos efetivos durante as nossas ações, nós tivemos uma reorganização que ela veio imposta por conta da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, uma fusão com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, nós tivemos 2 órgãos que tinham culturas diferentes, juntos, e um grande quantitativo agora de processos que teríamos que dar conta de uma forma mais otimizada. Por quê? Nesse momento, o conselheiro Edberto conseguiu organizar bastante o que seriam metas individuais e setoriais para a instrução, e aí percebam que, mesmo ao final de 2019, quando houve, inclusive, um recorde de instrução, quando nós fizemos cerca de 20.000 instruções processuais, tendo em vista que tínhamos agora um corpo de 240 pessoas, infelizmente, em janeiro de 2020, na virada da gestão, nós estávamos com 57.000 processos. Então, é um esforço desarrazoado para instruir, já vista aquelas atividades obrigatórias listadas pelo meu amigo Rafael, mas, infelizmente, nós não tínhamos ainda espaço para atividades facultativas, porque estávamos correndo atrás de um prejuízo. Então, quando do novo ciclo, 2020, agora 2023, o conselheiro Valdomiro nos permitiu pensar em alguma solução diferente do que vinha acontecendo, e foi quando estudamos outros tribunais,
Inclusive, visitamos o TCU, que nos explicou como poderíamos ter uma metodologia um pouco mais racional, mas teríamos que mudar, de fato, a cultura. Infelizmente, tivemos uma pandemia, isso atrasou um pouco o projeto, mas os passos executados ali, já a partir de 2021, eles foram até razoavelmente simples, pessoal. Por quê? A gente, olhando para o que tínhamos dentro da casa, infelizmente, em 2020, nós ainda estávamos instruindo contas de 2016 e até anteriores. Mas nós tínhamos um quantitativo de 2017 até 2020 e poderíamos, digamos, estudar essa massa de dados. E, então, fomos, de uma forma mais objetiva, verificar essa quantidade desde 2017, comparamos a estrutura administrativa que se tinha posta com o quantitativo de processos que tínhamos recebido, verificamos também que existiam, inclusive, prestações de contas parciais, haja visto diferentes normativos que estavam nas duas instituições. Então, haviam prestações de contas que elas eram feitas na saída do gestor, e aí nós tínhamos que juntar e agrupar, digamos, para que tivéssemos um exercício fiscal inteiro. Então, agrupamos esses processos e começamos a pensar o que poderia ser essa relação 80-20 do princípio de Pareto. Será que a gente precisa, de fato, fazer tudo para alcançar resultados razoáveis? Eu já ouvi em algumas apresentações aqui neste laboratório, aquela ideia de que o ótimo é inimigo do bom, né? E a gente nunca chega, então, a fazer tudo, mas se a gente fizer pelo menos um pouco do que seria razoável, talvez já fosse muito, né? E, nessa expectativa, então, passaram-se os 6 meses de desenvolvimento, nós tivemos praticamente 2 meses de discussão nessa implementação, e estamos estimando que, em 2 anos, nós conseguiremos instruir todo este passado para chegar ao que seria, então, um momento concomitante de atuação e instrução nas prestações de contas. Aqui, o custo envolvido para isso foram realmente pessoas que trabalham no tribunal, a gente pode somar aqui os salários, se quiserem depois a cifra, mas, como foi dito, acho que o principal que a gente deve compartilhar aqui são problemas que nós tivemos durante essa caminhada, e para evitar que, caso algum de vocês ainda tenham que lidar com essa situação e queiram passar por isso, possam, então, tomar decisões um pouco mais fáceis. Ficou claro que, com as duas instituições, infelizmente, nós tínhamos uma falta de dados estruturados e padrão dessas informações. Foi uma grande dificuldade para nós tivemos que, então, lidar com essa situação. Quando da implementação, parte do colegiado, eu acredito que isso tenha acontecido em todos os tribunais, entendia que era obrigatório que se fizesse todas as instruções de contas que estavam sendo prestadas. Então, se quem decide não tem uma ideia de que aquilo seria um bom resultado, infelizmente, a gente teve entraves em relação a isso. Então, nós tivemos que conversar bastante com o nosso colegiado. E, ainda assim, durante a implementação, a análise dos processos de maior materialidade e relevância, consequentemente, nos traz maior complexidade, tendo visto que eu terei que lidar ali com atos de gestão que provavelmente lidaram com impactos maiores na sociedade. E isso causa ali um pouco de desconforto ao nosso corpo técnico, que, sendo bem honesto, muitas das vezes faziam alguns processos um pouco mais fáceis em relação à complexidade, mas tinham essa obrigação, e agora têm que lidar justamente com aqueles que têm maior importância, e isso exige uma maior responsabilidade. Então, em relação, adotando o que foi dito de problema como um ponto crítico e possíveis soluções, nós tivemos que providenciar estudo normativo, estipular um padrão mais estruturado de entrega dessas informações, como que nós gostaríamos de receber, e aí, ainda fazendo uma referência à palestra anterior, realmente chove participação quando a gente trata de jurisdicionado, né, Rafael? Porque aqui impacta bastante na vida, então a gente teve que e tem que negociar em relação a isso. Mas
Durante a implantação, a ideia de solucionar esta cultura de que eu não posso deixar de fazer prestação de contas, demonstrar que praticamente 1/3 da quantidade de processos poderia abranger entre 70% e 90% do orçamento que nós temos que fiscalizar, trouxe uma sensibilização, e eu ainda tenho que dizer que, infelizmente, não de todos, mas de que era possível a gente trilhar este caminho sem ter um grande prejuízo à sociedade ou às atividades do órgão. Ao final, a conscientização também do nosso corpo gerencial e técnico de que esta era uma situação transitória, porque nós estávamos lidando com um grande quantitativo do passado, mas que, em algum momento, a ideia era liberar estas pessoas para fazer atividades que poderiam ser, inclusive, mais interessantes e mais impactantes na sociedade em um momento futuro, acho que foi o suficiente para fazê-los, digamos, se engajar com a ideia de instruir estas contas um pouco mais antigas, mas dentro de uma seleção. Enfim, resultados esperados, acho que são os de todos os tribunais, reduzir um pouco os estoques, como falei, nós tínhamos 57 mil processos ainda em janeiro de 2020, melhorar a qualidade das instruções, tendo em vista que, se eu tiver um pouco mais de tempo para me deter somente naquelas que são instruções mais impactantes, talvez eu tenha também um escopo melhor escolhido e uma disponibilidade para aprofundar em questões relevantes. Aumentar a tempestividade das decisões, tendo em vista que aí esse é o nosso objetivo. Em algum momento, julgar as contas em até 1 ano depois de terem sido recebidas. Apenas um breve parênteses, é interessante porque, em contas de governo, embora não tenha a seleção, a gente já está conseguindo chegar próximo disso. E aí, de vez em quando, algum prefeito, algum governante vai lá no tribunal e fala: poxa, antes vocês não julgavam, agora vocês estão rápidos demais. E aí, porque com esse resultado, o prefeito ele tem que lidar com a Câmara que está posta no momento. Enfim, muitas vezes ele está na cadeira e o nosso parecer prévio é encaminhado à Câmara, que precisa discutir enquanto ele ainda está governando. Então, vejam que a tempestividade de algumas ações, e se elas forem realmente importantes, traz a nós esse senso de importância, relevância que nós temos e sabemos que podemos contribuir com a administração pública, mas que, às vezes, infelizmente, por conta do distanciamento da decisão com o momento do que está acontecendo na gestão, não acontece. E aí, passando a resultados alcançados, eu já me detenho, de fato, o que foi utilizado como parâmetro para essa seleção. Materialidade e relevância foram formas que nós encontramos de estruturar quais seriam, então, como nós escolheríamos essas contas. Aquelas que estão... utilizamos da despesa empenhada no exercício de cada unidade orçamentária e separamos da seguinte maneira. Aquelas contas, e ainda tem, que o orçamento era inferior ao nosso valor de alçada, e é pouquinho, 57 mil, não seriam feitas. Algumas contas que estão entre 57 mil e 5 milhões, nós daríamos um determinado tratamento. Outras contas que estariam entre 5 milhões e 50 milhões, um outro tratamento. E, acima de 50 milhões, um determinado tratamento diferente. Dentro da relevância, a gente resolveu destacar educação, saúde, previdência, consórcios públicos, administração indireta, e todo o restante do executivo em um único grupo. Legislativo e judiciário, claro, estão ali separados. E fizemos, então, um índice de risco da gestão que leva em conta 3 outros índices, uma cesta de índices que deveria ranquear o que foi estratificado nos 2 primeiros parâmetros. Há uma atenção para a alternância no seguinte sentido. Imagine, pessoal, que as 3 primeiras aqui escolhem. Quando eu vou para a alternância, se foi escolhida uma determinada unidade orçamentária para ser analisada, com o passar dos anos,
esta unidade receberia ali um valor para diminuir este peso. Ou seja, é uma forma de ir afastando ela da escolha, já que ela vem sendo analisada seguidamente durante os anos. E, mesmo assim, para que não se tenha somente uma escolha, ainda que imparcial, somente direcionada por critérios de uma escolha gerencial, nós ainda colocamos que, no mínimo, 10% do que fosse feito seria aleatório, advindos de um sorteio aleatório, daquelas unidades que não teriam sido selecionadas com os critérios dos riscos. Trazendo aí, quem sabe, também uma maior possibilidade de que todos, dentro ali das unidades orçamentárias, fossem eventualmente fiscalizados ou tivessem a sua análise. E nós temos um limitador, não podemos tratar disso sem a ideia de que a capacidade operacional nossa é limitada. E nós não temos como fazer tudo. Acho que essa foi uma das grandes discussões com o nosso colegiado. Esse aqui é o percentual de unidades orçamentárias que foi selecionada por tema entre os exercícios de 2018 a 2022, cerca de 3.522 unidades orçamentárias que ficaram nessa distribuição aí, digamos, percentual. Apenas para vocês darem uma olhada no visual aí de como ficou a distribuição. Mas, atento em relação a 2022, verifica-se que abaixo do que seria o valor de TCS, não escolhemos nada. Lá na outra ponta, acima de 50 milhões, qualquer unidade orçamentária com esse orçamento, escolhemos tudo. E, entre eles, dentro da nossa forma de estratificar, algum percentual do que foi classificado foi escolhido para que a gente fizesse essas análises, isso para o ano de 2022. Isso nos leva, então, a uma distribuição que me permite verificar aqui. Por exemplo, em municípios lá com 3.462 unidades orçamentárias e um valor que empenhado de 27 bilhões, ao selecionar 1.039 dessas unidades, eu ainda assim consegui fiscalizar ou fazer extinção de 20 bilhões deste orçamento, nos dando aí um percentual de 30% das unidades orçamentárias, no caso dos municípios, 74% do que foi empenhado. Volto a dizer que foi uma escolha, porque nós optamos, neste momento, por fazer ainda todas as unidades do município de Fortaleza e todas as unidades do Estado. É um quantitativo menor, claro, mas o valor envolvido nestas unidades ainda é muito material e optamos por escolher, então, por fazer todas. Não quer dizer que, quem sabe, no momento futuro, a gente não possa mudar um pouco os critérios da matriz e, quem sabe, fazer um pouco mais de unidades em relação aos municípios, um pouco menos, talvez, ali de Fortaleza do Estado. Mas a ideia é que vocês percebam que é possível não ter que fazer tudo e, ainda assim, estarmos com um resultado que ele é bastante factível em relação ao que seria, se considerarmos obrigatório, analisar todo o orçamento. Perdão, só para destacar na última linha, né? Então, do somatório, a gente chega a 34 unidades orçamentárias que serão analisadas quanto ao exercício de 2022. Isso nos representa um valor empenhado de 90% do que seria o total do orçamento que nós teríamos a responsabilidade. É bem verdade que eu disse que nós tivemos que pagar um pedágio, digamos assim. E esse pedágio ele se reflete em contas que estavam já na casa e tivemos que fazer uma opção. Vamos instruir um quantitativo maior dessas contas ou
a troco de, quem sabe, só chegar no objetivo final que queremos em um tempo maior. Então, se aumentássemos, por exemplo, o número de contas que instruímos em 2018, talvez nós não chegaríamos ao que pretendemos no ano que vem. Nós teríamos que alongar a curva, fazer mais instruções processuais em relação a essas contas, e ter um percentual do orçamento um pouco maior. Então, a evolução nos demonstrou o seguinte, que, ainda que acirrada essa decisão do Conselho, a gente teria condições de, em um prazo de 2 anos, olhar para o que seria esse estoque de contas, escolher, talvez, aquelas mais relevantes, fazer com qualidade essas instruções, eventualmente, deixar de fazer as outras, mas, num futuro próximo, ter condições de fazer outras ações. E eu vou me apropriar do termo, tá, Rafael? Ações facultativas. Fiscalizações concomitantes que a gente poderia utilizar desse mesmo corpo técnico de 60 pessoas que estão hoje ocupadas com as prestações de contas. Este é o caminhar do que estamos conseguindo ao longo desses 2 anos. Em relação a 2017, por exemplo, tudo o que foi selecionado, 92% já foi julgado, 8% está à disposição do colegiado para julgamento. Em 2018, nós já temos 68% dessas contas julgadas, 30% ali disponível ao colegiado e ao Ministério Público para aparecer, para julgamento, mas nós temos ainda que atuar ali em 2% ali, que seria uma instrução final, ou, quem sabe, até algo que precisou voltar para a gente complementar ou ratificar. Dada, digamos, a evolução, o nosso desafio maior hoje é instruir as peças relacionadas a 2021 e, eventualmente, já que estamos agora encerrando o primeiro semestre, entrarão as contas de 2022. É onde está todo o nosso foco nesse momento. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de publicar uma portaria, designar qual é o escopo do que vamos fazer para 2021, numa tentativa até de abranger tanto o Ministério Público de Contas, como os conselheiros, os servidores participaram dessa portaria, numa ideia de que a gente tivesse um escopo definido e evitasse retornos por conta de instruções que, às vezes, o Ministério Público entende que precisa de um complemento, precisa de uma informação a mais do que a gente fez desde o começo. Essa é algo que a gente espera que dê um fruto bem interessante, porque do consenso com os envolvidos na análise, espera-se que ali dentro estejam todas as informações que é preciso para que a gente tenha um caminho um pouco mais direto ao julgamento, com uma análise inicial, uma defesa do gestor, uma análise final e, quem sabe, já parecer do Ministério Público e julgamento final. Mas importante destacar que isso só foi possível porque nós estamos agora chegando mais próximos de atuação tempestiva. Nós vamos, eventualmente, instruir contas de gestores que que ainda estão sentados na cadeira e, por conta disso, faz muito sentido que a gente só fale de questões relevantes. E aí, por isso, agora a gente faz a seleção da seleção, que é, dentro do que foi selecionado, a gente traz um escopo relevante de análise. Essa é a ideia. Então, por conta disso, eu finalizo aqui dizendo que qual foi o objetivo final? Chegarmos, então, no ano que vem, 2024, com a ideia de que, ao entrar as contas de 2023, a gente tem a possibilidade de verificar quais são aquelas mais relevantes e já imediatamente iniciar as instruções e os procedimentos necessários para que a gente consiga julgar até o final do exercício de 2025. E estaremos, o que eu chamo aí de no concomitante do julgamento das prestações de contas, liberando, inclusive, pessoas para que a gente faça outras atividades.
Lições aprendidas em relação a isso. Nós precisamos aprimorar as informações disponíveis do tribunal, porque somente com informações assertivas teremos a oportunidade de elaborar critérios cada vez mais objetivos, ferramentas de diagnóstico. Eu acredito que essa talvez seja a principal função do Tribunal de Contas, verificar que, com informações que realmente trazem a realidade, nós podemos tomar decisões melhores. E recomendações para outros tribunais que, eventualmente, queiram trilhar este caminho, de fato, identificar se há necessidade, por exemplo, de trabalhar no estoque. Acredito que nós tenhamos sido o único tribunal que realmente aplicou a seleção, inclusive para o que já estava dentro da casa. A grande maioria do que nós vimos resolveu aplicar de um momento para frente. Mas isso depende, é claro, do contexto, por isso eu fiz questão de explicar um pouco do histórico do que estava acontecendo no tribunal. Conceitual, que é a unidade prestadora de contas, volto a dizer, porque nós tínhamos 2 tribunais, conceitos diferentes, e, ao se juntar, precisamos, então, definir um único, e eu sei que em outros tribunais também esses conceitos, às vezes, são diferentes. Estruturar os dados referentes às estruturas administrativas, a gente percebeu que nem sempre conhecia a fundo como o jurisdicionado estava organizado, e isso nos trazia, talvez, uma nuvem do que deveríamos ter de conhecimento sobre a sua atuação, padronizar esses procedimentos para recepcionar e analisar, e, principalmente, acredito eu, seja ter atenção com algumas ações em relação à gestão da mudança. Quando se mexe na cultura de uma instituição, é preciso realmente conversar com todos os envolvidos, entender um pouco dos seus posicionamentos, para que a gente só siga em frente se tiver, eu não diria um consenso, mas pelo menos que uma negociação de sucesso entre aquelas partes que têm diferentes perspectivas sobre esses processos. No mais, alguns links sobre matérias que foram feitas, a instrução normativa que trata sobre a resolução administrativa, número 20, 2021, e fico à disposição para demais perguntas ou questionamentos. Obrigado, Carlos. Valeu, muito bom. Bom, pessoal, como o Carlos colocou aqui, a gente está, vamos dizer, disponibilizar uns 5 minutos, né, para algumas questões que surgirem. Volto a frisar, se a gente, né, Carlos, tiver muita demanda, a gente abre a possibilidade de a gente responder isso, né, por e-mail, e abrindo a possibilidade com isso, da gente interagir mais ainda. Por favor, temos uma questão aqui. Oi, bom dia. Carlos, eu fiquei bem curiosa, gostei muito da sua apresentação, porque o Tribunal de Contas dos Municípios, né, do Ceará foi extinto, acho que em 2021. Foi em 2018. 2017 teve um, depois de 2018 teve outra emenda, e aí finalizou. Tá. E aí, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, se você puder, como é que ficou a questão dos funcionários do Tribunal de Contas dos Municípios, foram absorvidos pelo Tribunal de Contas do Estado, então vocês também ganharam uma força de trabalho ali, eu imagino. Isso. E eu gostaria que você explicasse ali a questão se teve provavelmente teve, né, uma economicidade, mesmo em recursos, né, em dinheiro, reais, perfeito, com a extinção daquele outro tribunal, porque, pelo que eu vejo pela tua explicação, vocês conseguiram resolver de uma forma bacana, né? Vocês tiveram um alcance bom nas auditorias, né? Porque a gente sabe que não dá para auditar tudo, né? Então, assim, dentro dessas condições, vocês conseguiram tomar uma medida bem boa ali, né? Mas aí eu queria ver assim, extinguindo aquele Tribunal de Contas dos Municípios, qual foi o ganho? Teve assim uma economicidade de quanto nas contas no dinheiro do Estado? Perfeito. Na verdade, nós fizemos uma seletividade de servidores, só veio quem é bom. Não, estou brincando, claro. Mas a ideia foi a seguinte, em relação ao orçamento, quanto aos servidores, nós recebemos todos. Então, economicidade em relação a isso não houve. Claro que há economicidade administrativa, setores que tiveram... A gente tinha 2 setores para fazer, às vezes, a mesma coisa. Isso foi equalizado.
É um processo que ainda não terminou, mas um processo, digamos, de racionalização ali de toda a estrutura administrativa, processos, porque, enfim, claro, evidentemente, muitas coisas estavam duplicadas. Mas todos os servidores foram absorvidos. E essa é a maior, digamos, quantidade de recursos disponibilizada ali para o tribunal. Eventualmente, o que nós quisemos fazer foi, já que aumentamos o corpo técnico, por que ficar presos somente nas atividades obrigatórias? E aí, por isso, partimos para essa solução, porque com mais pessoas gostaríamos de estar mais em campo ainda, já que agora teríamos um recurso humano, força de trabalho maior. Essa foi a ideia, tá bem? Então, tá bom. Obrigada. Por nada. Mais alguma questão, gente? Por favor, aqui. Bom dia, eu sou Ana Paula, do TCE do Pará. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu queria saber se vocês conseguem, se vocês aplicam a matriz e autuam os processos no mesmo ano de entrada das prestações de contas. Perfeito. Fazemos, sim, no mesmo ano. Por exemplo, em 2022, como eu disse, os processos, inclusive, tem alguns que ainda estão entrando, tendo em vista que o prazo era agora no meio do ano. Mas toda a parte relacionada à estrutura administrativa, identificação das quais são as unidades orçamentárias, aqueles que têm por obrigação as entregas, ela já é feita no primeiro semestre. Então, essa matriz, tudo que eu apresentei aqui, advém parte da matriz que já foi entregue ao Conselho para uma aprovação. O que nós faremos agora será um ajuste, porque ao finalizar, digamos, a entrega de todas as prestações de contas, que, infelizmente, ainda às vezes vêm de forma parcial, a gente precisa consolidar qual é o real número de processos que nós temos, que às vezes difere do número de unidades orçamentárias. Então, para o segundo semestre, nós devemos divulgar esta lista, levar aos conselheiros para a aprovação e, aí sim, já iniciar o trabalho que seria de instrução, tendo em vista que a lista agora está definida.